esse vídeo é para falar sobre perdão. Pois é, eu tenho compartilhado com vocês aqui, desde o início desse ano, que eu tenho vivido alguns processos. E são processos bastante desafiadores, né? Porque esses processos que eu tenho vivido, eles não são só na minha área profissional, que é o que eu costumo compartilhar aqui, mas eles têm sido também processo na minha vida pessoal, na minha vida financeira, na minha vida espiritual e na minha saúde mental também. Mas hoje eu vou compartilhar um pouquinho mais a fundo e falar sobre a importância do perdão. Fazem 3 anos, mais de 3 anos, que eu tenho um processo, uma ação trabalhista de uma empresa onde eu fui desligada por justa causa, onde eu, de verdade, não acredito que o motivo que eu fui desligada seria um motivo plausível. Então, por isso que após 3 meses do meu desligamento, eu resolvi entrar com esse processo trabalhista. E esse processo trabalhista, gente, já fazem mais de 3 anos que eu estou em busca da minha retratação profissional, né? Eu trabalhei 18 anos no mercado financeiro e eu me dediquei muito a esse mercado. Não que eu tenha sido, sabe, uma profissional exemplar, que tinha vários números, que eu alcancei várias premiações, nada disso. E que isso também não seria um problema, né? Mas assim, eu sempre trabalhei, né? Eu nunca passei a perna em ninguém, nunca prejudiquei ninguém, nunca fiz nada que justificasse um desligamento por justa causa. E de verdade eu ainda acredito que esse processo que eu tenho vivido, essa ação que eu movi, ela não seja algo que fizesse eu ter um desligamento por justa causa. E qual foi o motivo, né, desse desligamento? O motivo desse desligamento foi que havia um conflito de interesse num podcast que eu fazia com uma amiga minha, com a Bruna, que se chama Gêmona. Inclusive tem esse podcast, ele está aqui, todos os vídeos estão no ar. Que foi dito que eu falava sobre mercado financeiro e falava sobre recomendação financeira. Quanto é uma coisa óbvia, né? Eu, como trabalhava no mercado financeiro, eu não poderia fazer recomendações. E se você olhar 3 segundos o podcast que eu fazia com a minha amiga, o qual foi o fator do motivo da minha justa causa, nunca nós falamos sobre recomendação financeira. Lá, o nosso podcast, ele falava sobre profissionais, sobre carreira, profissionais inspiradores que conseguiram furar a bolha ali dentro do mercado corporativo, né? Era esse o objetivo do nosso podcast. E esse podcast nós alugamos, né? Eu e essa minha amiga, nós pagamos, nós investimos nesse podcast, nós pagamos com os nossos recursos mesmo, a locação e toda a produção desse podcast. E nós gravávamos pós o horário comercial, né? Mas enfim, esse foi o motivo do meu desligamento, porque foi dito que ali nesse podcast havia um conflito de interesses. E sem nenhum tipo, foi feita uma denúncia, né? E sem nenhum tipo de interesse, talvez, da área do RH, da área da inspetoria, da instituição, foi feito nenhum tipo de investigação para ver se realmente aquela denúncia fazia sentido ou não, mas simplesmente, enfim, simplesmente resolveram me desligarem por justa causa enquanto eu estava num processo de afastamento por burnout, ansiedade. Então eu estava aguardando a minha retomada às minhas atividades. E eu fui desligada enquanto afastada e por conta dessa denúncia.
eu fui afastada por conta dessa denúncia em janeiro, em 21 de janeiro ou 22 de janeiro de 2021. De 2022, desculpa. Então, desde 2022, desde janeiro de 2022, eu vivo esse processo. E, obviamente, que esse processo de desligamento foi o que deu também um pontapé para que eu empreendesse, porque, afinal de contas, uma pessoa que tem um desligamento por justa causa no mercado financeiro, conseguir uma outra oportunidade sendo desligado por uma das maiores instituições do país, né, por justa causa, seria difícil eu conseguir um trabalho. E mesmo que eu conseguisse, eu falaria para essa nova empresa, né, que eu entro, eu falaria para eles o motivo do meu desligamento. E eu não me sinto à vontade de ser diferente, de fazer diferente. Eu prefiro falar a verdade, né? Então, eu não busquei mais oportunidades no mercado financeiro, até por vergonha, porque eu conheço muitas pessoas do mercado financeiro, tenho ótimos amigos até hoje e muitos clientes também, mas eu não me senti à vontade, eu perdi totalmente a minha confiança por ter sido desligada desta forma. E por que eu estou falando isso? Porque eu resolvi empreender e, né, eu usei o meu hobby ali como força e as pessoas pedindo para eu replicar, para eu conseguir transformar aquilo numa renda. E graças a Deus, Deus tem me sustentado até aqui, mesmo com milhões de dificuldades, milhões de outros processos, como eu disse para vocês, que eu estou vivendo. Eu consegui, né, transformar o meu hobby e gerar uma renda a partir da minha comunicação, a partir de todo esse podcast que inicialmente foi a minha ruína profissional, ele também foi o que me deu confiança e me acendeu para que eu pudesse empreender. E o porquê que eu tô falando de perdão, gente? Porque logo que eu fui desligado, eu já desconfiava, assim, tinha 99% de certeza de quem havia feito essa denúncia, qual que tivesse ocasionado a minha justa causa. Mas quando eu abri o processo trabalhista e eu tive a certeza ali do nome, sabe, que estava ali, aquilo foi avassalador para mim. Porque ali eu tive a prova, né, de que tudo aquilo mesmo que eu estava desconfiando era verdade. E eu falei, não, tudo bem, vamos seguir em frente, né, Deus sabe de todas as coisas, e assim seguiu até agora, né, durante esses mais de 3 anos desse processo. E hoje eu tô gravando o vídeo, nós estamos no domingo e sexta-feira, e esse vídeo provavelmente eu vou postar hoje no domingo mesmo. É um vídeo que eu não vou fazer edição, então é só realmente postar. Hoje no domingo que eu tô gravando, e sexta-feira é o dia da audiência, da nova audiência, e eu espero que seja a última. E semana passada, depois, né, eu nunca mais falei com essa pessoa que fez a denúncia, né, nunca mais falei com ela. Percebi que essa pessoa me bloqueou das redes sociais, mas eu também percebi que essa pessoa, né, foi eu ver ali o meu perfil no LinkedIn, porque o LinkedIn, mesmo na versão gratuita, de tempos em tempos, ele mostra ali quem acessou o seu perfil, né, e eu vi que essa pessoa acessou o meu perfil. Não sei o porquê, talvez uma curiosidade para saber o que eu estava fazendo, porque se você me acompanha lá, você sabe que eu sou muito ativa lá na rede. Tem alguns tempos que eu fico um pouquinho mais distante, mas não porque eu quero, mas, enfim, por outros processos que eu tenho vivido. E eu observei que essa pessoa acessou meu perfil e aí eu resolvi mandar uma mensagem para essa pessoa. E aí, pelo WhatsApp eu estou bloqueada, então eu resolvi enviar a mensagem pelo Instagram, que eu também estou bloqueada, mas tudo bem, eu consegui lá enviar a mensagem
falando exatamente isso, né? De que eu desconfiava que tinha sido esse profissional que tinha feito essa denúncia, mas quando eu vi ali o processo, vi o nome do profissional, foi avassalador para mim. E que em momento nenhum, né, eu fiz algo querendo prejudicá-lo, nunca tive a intenção, não entendo também qual foi a motivação para que ele fizesse essa ação comigo, porque essa ação prejudicou toda a minha carreira, a qual eu me dediquei 18 anos por ela, a qual conquistei muitas coisas, por mais que eu não me identificasse, não tinha a paixão que eu tenho, como a paixão que eu tenho para fazer a comunicação. Gente, ela me abriu muitas portas, eu conheci inúmeras pessoas, eu tive a oportunidade de dar uma condição melhor para minha família, a qual hoje está muito complicado de eu conseguir dar de novo. E o que as pessoas não entendem é que a minha situação, gente, por que eu abri o processo? Porque pensa, um médico, né, um advogado, se tiram o CRM, a OAB dele, ele não consegue mais exercer a profissão. É dessa forma que eu me sinto, é como se tivessem tirado algo que eu me dediquei e eu não consigo hoje exercer a minha profissão. Então, por isso que eu entrei com um processo, eu quero uma retratação, não é só a questão financeira, ela pode ser consequência, mas eu quero a minha reputação de volta. Isso é muito importante para mim. E eu enviei mensagem para a pessoa dizendo isso, né? Eu escrevi, eu digitei, eu escrevi e eu falei, né, sobre isso. Falei que eu nunca fiz nada de intenção nenhuma, nem o processo que eu abri foi com intenção de prejudicá-lo. Eu acredito que não vai prejudicar também nada, né? Porque não faz sentido, até porque a pessoa também que fez essa denúncia também não está mais na empresa, já está trabalhando em outra. Eu acredito que não vai prejudicar em absolutamente nada e eu não vou expor o nome da pessoa, mas eu falei para esse profissional que tá tudo certo, que eu sei lá se ele se sente mal, se essa pessoa se sente mal ou não, mas que tá tudo certo, que eu perdoo, que ele seja uma pessoa realizada. E por mais que lá no começo eu já falei, sabe, tá nem, tudo bem, eu perdoo, segue o jogo, não me importo. Eu falar isso para mim foi importante. Liberar o perdão, sabe? Mesmo que a pessoa não esteja nem aí para mim, né? Não sei a intenção, não sei, de verdade, eu não sei se essa pessoa está preocupada ou não. Eu só enviei a mensagem porque eu vi que essa pessoa acessou o meu perfil. E eu entendi que era o momento, de repente, de eu enviar uma mensagem falando que eu perdoo, que tá tudo certo. Inclusive, eu falei para ele o dia que será a minha audiência, né? E falei que eu nem sei se eu vou ter testemunhas, porque as minhas testemunhas também... Não sei, gente, as minhas testemunhas desistiram de testemunhar, acho que são tantos anos, sabe? Enfim, não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu gostaria realmente de ter a minha reputação profissional de volta. E por mais que essa pessoa tenha feito mal para mim, eu decidi. Decisões são importantes, né? Eu decidi perdoá-lo. Eu decidi falar para ele que eu perdoo. Porque não adianta só a gente perdoar aqui, ó. É importante a gente soltar isso. Nas nossas palavras tem poder, né? Na Bíblia mesmo fala, né? Que na nossa boca tá as palavras de bênção e de maldição. E eu quero bênçãos para minha vida, então eu o perdoo. Tá tudo certo. Independente se você está guardando esse perdão ou não, eu te perdoo. Eu te perdoo. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei. Não é questão de dinheiro, é questão da minha moral profissional, dos meus valores. Eu não abro mão.
dos meus valores, da minha educação. Eu nunca roubei ninguém, gente. Eu nunca roubei R$ 1 de cliente. Eu nunca fiz nada que justificasse ser desligada por justa causa de uma instituição financeira. Enfim, tô aqui toda chorando, o vídeo tá longo. Mas eu não sei nem o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Eu já tava saindo de casa, ó, me borrei toda. Já tava saindo de casa, mas eu falei, não sabe, eu vou gravar esse vídeo. A audiência vai ser na sexta-feira. Não sei, tá tudo certo, sabe? O advogado fica falando, eles recomendam, né? Eles orientam, olha, ele não fala nada nas suas redes sociais, porque isso pode prejudicar o seu processo. Mas, gente, não é sobre valor, não é dinheiro. Dinheiro ele é importante e faz falta, e só Deus sabe a minha situação financeira, o quanto que esse valor, ele é importante para mim, é importante para minha família. Mas a minha reputação, eu não posso deixar. Os valores que eu aprendi, o Deus que eu creio, sabe, como se fosse um nada, largar para lá, não, tá tudo bem, não. É o meu testemunho, é um testemunho, o que as pessoas vão pensar quando você é desligada do mercado financeiro por justa causa, gente. As pessoas rapidamente ligam a algum tipo de roubo que eu posso ter feito, e eu não fiz, eu não roubei ninguém. Mas eu quero deixar, né, nesse vídeo aqui, que independente do que venha acontecer na sexta-feira, né, no dia dessa audiência, eu só quero deixar aqui registrado que eu não quero prejudicar quem me denunciou, eu não quero prejudicar a instituição, eu não quero prejudicar absolutamente ninguém. Eu só gostaria, se for da vontade de Deus também, ter a minha reputação restituída. Eu não sou uma profissional que cometeu algum crime, que prejudicou algum colega ou algum cliente para ter algum mérito. Tá bom? Bom, eu volto, né, a falar, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre esse desligamento. Vou deixar aqui linkado para vocês. Aliás, vou deixar linkado aqui para vocês. Espero que o próximo vídeo tenha encerrado esse processo trabalhista que já fazem 3 anos. E nesses 3 anos é só o segundo vídeo que eu tenho feito. Esse é o segundo vídeo que eu falo. Eu fiz um post no LinkedIn, um vídeo aqui no YouTube. E aliás, esse é o segundo vídeo aqui no YouTube. Quem sabe eu não volte aqui com a finalização dele, né? Porque esse processo ele só será finalizado quando eu tiver a minha reputação profissional restituída.